Bom dia a todos. Prazer estar aqui nesse evento importante, né? Que a ANAP promove. Vamos falar de eficiência, um tema tão importante para esse mercado de saúde que a gente vive no dia a dia, né? Essa é a primeira edição da Jornada Digital da ANAP, né, de 2026, em parceria com as EG Soluções. E tem um ponto importante, né? Para a gente também destacar aqui que a ANAP esse ano faz 25 anos de apoio ao setor, muito importante, né, para nós. E eu queria passar um vídeo, porque tem muita coisa especial esse ano que a ANAP vai oferecer para nós. Vamos ao vídeo. Legal, pessoal. Bom, hoje vamos falar de um tema bastante importante, né? Vamos mais do que falar, né? Então, vamos estar com 3 grandes profissionais aqui, amigos, com muita história para contar, porque não adianta só falar do que precisa ser feito, a gente precisa mostrar como, né? E ter atitude. Nós vamos estar aqui, bom, eu sou João Fábio, hoje eu sou diretor de supply chain aqui da Hospital Care, uma rede de hospitais, com 9 hospitais no Brasil. Né? Também faço parte do GT de suprimentos, né? Como coordenador, junto com o Rodrigo, parceiro aqui. Rodrigo, head de compras, do Grupo Santa Joana. Estamos aí também com o Sérgio, outro grande parceiro, me apoiou lá, uma vez fiz um benchmark na rede Mater Dei, muita história para contar, muitos anos. E o Júlio. Júlio é hoje CEO do Agacor, grande parceiro também. Tive uma grata experiência de ter trabalhado com o Júlio no Agacor. E ele ganhou uma experiência muito grande lá, né, Júlio? E que hoje é importante ele estar aqui, né? O CEO do grupo de suprimentos, o Júlio tem uma experiência em suprimentos também, além de toda a experiência na área comercial. E eu queria aí primeiro dar um bom dia para os amigos, né? Vamos contar nossos causos aqui, vamos falar da vida como ela é de suprimentos, que se fosse fácil a gente não estava aqui. E aí eu queria pegar, Julião, para você comentar para a gente, né, com essa visão agora de como está o mercado da saúde, né? Quais são hoje os seus principais desafios? E Rodrigo e Sérgio, fiquem à vontade depois de comentar também, complementar a fala. Bom dia, pessoal. Bom dia, João. Bom dia, Sérgio, Rodrigo, pessoal da ANAP toda que está participando desse evento. É um grande prazer estar aqui novamente. Quero também parabenizar a ANAP pelos 25 anos, numa história brilhante que tem ajudado muito a gente no setor de saúde. O João comentou, tive uma história curiosa com a área de suprimentos, né? A gente, aqui no Agacor, começou a fazer esse processo todo de reformulação, de reestruturação dos modelos de liderança e governança. O João teve uma passagem importante aqui, ele iniciou esse processo de transformação na parte de suprimentos, em toda a parte operacional aqui, ficou um período com a gente. E depois que o João saiu, eu assumi essa área de suprimentos, né? Tive ali a grata surpresa de dar sequência no trabalho que o João vinha fazendo. Quando eu comecei no Agacor aqui, eu vim para cá para assumir a diretoria comercial, né? Assumi junto com a diretoria comercial a área toda de ciclo de receitas, essa era a ideia inicial. E conforme o tempo foi passando, a gente foi fazendo aquele trabalho de fazer algumas junções de áreas, né? Quando houve a saída do João, a gente pensou num modelo aqui no Agacor, que a gente trabalhou aí por pelo menos uns 4 anos, que foi o modelo onde nós fizemos a junção da área comercial com a área de suprimentos, com uma ideia de olhar a cadeia produtiva num contexto geral, do início ao fim da cadeia, né? A gente entendia naquele momento que a gente conseguia ter performance com isso, quando a gente tivesse a oportunidade ali de unir a visão da área comercial com a visão da área de compras, né? Ao longo desses anos, ano passado eu assumi aqui a função de CEO. Ao longo desses anos eu fui assumindo algumas cadeiras aqui dentro, né? Então assumi depois a área de negócios, a área de operações, a área de estratégia, escritório de projetos e excelência operacional, várias outras estruturas. Mas eu digo que a área de suprimentos, ela é uma área que é talvez dentro de um hospital,
seja, se não a principal, uma das principais escolas que você pode ter trabalhando dentro de um hospital. O profissional que vai trabalhar dentro da área de suprimentos, ele vai negociar todas as linhas de produto de um hospital, e para isso ele precisa conhecer aquilo que ele está negociando. Ele vai negociar a linha ali de insumos diretos, né, materiais, medicamentos, OPME, vai negociar o que a gente chama dos indiretos, né, tudo aquilo que são contratos de serviço, são compras de equipamentos, contratos de manutenção, enfim, e tudo isso passa pela área de compras, né, tanto na área de compras, depois na parte toda de logística, para a questão de ressuprimento, abastecimento do hospital, uma parte de um fluxo operacional bastante intenso, e passar um período da carreira por uma estrutura como essa, ali imerso, entendendo o processo, sem dúvida nenhuma, é uma das principais escolas que pode fazer um profissional na área da saúde se desenvolver e crescer. Eu aprendi muito nesses anos aí que eu fiquei liderando diretamente a área de suprimentos, foi uma escola para mim. Eu conheci muito do hospital por conta da necessidade de negociação com os fornecedores, né? A gente fala muito aí dos desafios da área da saúde, né? A gente talvez agora esteja entrando em 2026, claro, sempre com os desafios que o setor nos impõe, mas talvez um pouco mais equilibrado do que nós passamos em anos anteriores, né? Nós tivemos ali anos de 2023, 2024, bastante intensos por conta da crise da saúde suplementar, principalmente puxado ali pelo desempenho das operadoras, que se equalizou nos últimos anos, aí 2024 deu uma equalizada, o ano de 2025 foi o melhor ano para as operadoras, isso deu uma reequilibrada no setor, mas pressionando o resultado dos hospitais, né? Então, para quem trabalha em hospital, a gente tem que acostumar a trabalhar com margens muito pequenas, margens apertadas, e por conta disso, cada negociação que a gente faz tem o seu valor, né? Então, você tem a responsabilidade ali de fazer a empresa crescer, olhar muito para ticket de venda, reajuste de contrato com a operadora, e na outra ponta você tem uma responsabilidade de redução de custos, que aí entra muito por conta de negociação com o fornecedor, uma discussão que é importante que a área de suprimentos lidere e conduza, que é toda a discussão das padronizações no hospital, tudo aquilo que tem de oportunidade de troca de insumos, de mudança de marca, de mudança de empresa, abertura de concorrência, essa pressão que, de alguma forma, o setor traz para a gente faz com que a gente tenha que ter um trabalho cada vez mais eficiente, pensando não somente que a negociação é uma parte operacional, mas que ela passa a ser uma parte estratégica, porque ela ajuda, né, na sustentabilidade, diretamente na sustentabilidade das organizações. Eu vejo que agora os desafios eles têm mudado um pouco, né? A gente discutiu sempre muito essa discussão mais operacional, como ganhar eficiência com o processo operacional e nas negociações. Eu diria que do ano passado para cá, o ambiente macroeconômico e político tem começado a trazer para a área de suprimentos alguns desafios também. Então, a gente discute muito mudança de modelo de comercialização de medicamento, se a gente vai ter uma tabela diferente por conta da discussão da CMED, se entra alguma questão ali de poder ou não colocar uma margem em cima disso. Entra agora a discussão de escala 6x1, que a gente precisa estar envolvido nisso. A maior parte de nós tem muitos contratos, além de colaboradores internos, a gente tem contratos com empresas externas que têm modelos deste gênero, né, no contrato de 6x1, então a gente não sabe ao certo se isso vai passar, mas a gente precisa estar bastante envolvido nesse tipo de discussão. O governo abre discussões em que muda a questão tributária de taxação ou isenção, por exemplo, na importação de insumos. Então, a área de suprimentos ela começa a ter um papel diferente, né? O que no passado, lá talvez 10 anos atrás, era considerado uma área muito mais operacional, hoje é uma área estratégica que tem ganhado cada vez mais corpo nas organizações e é um fator de transformação. Uma área bem organizada e bem estruturada pode fazer com que a sua empresa tenha um fator competitivo no mercado, de sobrevivência, de competição, de posicionamento no mercado, e aí depende, obviamente, de uma liderança da área toda de suprimentos, com bastante atuação, com protagonismo, né? A gente fala também do perfil e do papel do profissional da área de suprimentos. O João sempre puxou muito esse tema, né? O João é professor nos cursos aqui do HCOR de suprimentos, é coordenador do nosso curso aqui,
E o João sempre fala muito isso, o papel do profissional da área de suprimentos mudou muito, né? É um papel hoje de um profissional que tem que ser muito mais estratégico, atuante, protagonista, criador de soluções, ele precisa encontrar novos caminhos. Então, a área de suprimentos está numa outra fase, né? Eu acho que é uma fase de maior protagonismo, mas muito mais exigência também dos profissionais que atuam na área de suprimentos. Muito bom, Júlio, obrigado pela fala. Os desafios não são pequenos, né? E a gente fala muito, se a gente não se estruturar, se a gente não unir dentro da empresa, a ineficiência ela toma conta, né? Sérgio, vou passar a palavra para você. Fala um pouco essa visão do Júlio, esses desafios, né? Como é que eles estão lá repercutindo, vamos dizer assim, até tirando um pouco do seu sono e transformando nas suas prioridades desse ano dentro do Grupo Mater Dei. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer, né, por esse evento, a ANAP e todos os parceiros, né, novamente com o João, o Júlio e também, né, com o Rodrigo. O que a gente fala muito, né, dessa realidade? Eu acho que, né, a gente faz uma reflexão o quanto que a área de suprimentos ela evoluiu. Eu acho, né, que o Júlio foi muito feliz, né, nessas comparações dele no decorrer do período. E quando a gente olha, tipo assim, ser protagonista desse momento, então, suprimentos hoje, ele passa a ser uma área de estratégia e de negócio, né? Então, hoje, a gente é responsável por fazer a análise de viabilidade, né, das novas tabelas, dos convênios ou não. Então, isso a gente, hoje, dentro da rede, nós tomamos todo esse cuidado. Então, né, não fizemos uma junção ainda de trabalhar em conjunto suprimentos e comercial, mas hoje qualquer contrato, qualquer regra que vai passar, que envolve MAT, MED e OPME, quem faz essa análise hoje dentro da organização é os suprimentos. Então, somos nós que olhamos qual vai ser o impacto, qual que é uma margem prevista, ou quando tem que ceder algumas concessões, isso tudo hoje é analisado pelos suprimentos. E hoje o que a gente vê, né, muito nesse desafio desses novos modelos de remuneração, né, principalmente agora com desde área global, pacote, porte dentro de centro cirúrgico, a gente fazer uma eficiência operacional, né, mas ao mesmo tempo também ser o protagonista de ali atuar muito forte com o corpo clínico, né? Então eu tenho 2 anos para cá muito forte essa atuação junto com o corpo clínico de como que nós podemos trabalhar de um lado, que a gente tenha uma qualidade assistencial sem perder qualidade assistencial, mas ao mesmo tempo também como que nós podemos fazer uma gestão eficiente dos nossos insumos, até mesmo, né, igual o Júlio muito bem mencionou, da questão da gente fazer padronizações, né, que eu acho que é um desafio, quando você olha para o OPME ainda, o desafio ele é bem maior em relação a isso. E colocar, né, toda a equipe ali, né, entender que o papel dos suprimentos hoje ele é realmente algo diferenciado dentro da organização, né? Então no meu caso, por exemplo, ainda apresento os resultados das 9 unidades, falando quais são os médicos que estão ali com o melhor desempenho ou que tem um desempenho que pode ser melhorado, fazendo a análise por convênio, por médico e por procedimento cirúrgico. Então, a gente hoje realmente tem uma atuação até mesmo de participar ou não, você vai credenciar ou descredenciar um convênio que no passado você não tinha essa vivência, né? Então, hoje a gente olha a cadeia como um todo, desde a análise de viabilidade de uma operadora, mas, né, não deixando o nosso foco principal mesmo, que é a atuação junto com os fornecedores, e colocando, né, os fornecedores também muito hoje participem dessas novas mudanças, né? Esses novos modelos de remuneração, ou seja, ela de uma CEMED, igual foi mencionado, ou das tabelas fixas que estão acontecendo muito hoje, eu pago o preço do medicamento agora é X, então a gente que vai ter que comprar cada vez melhor, por exemplo. Então, hoje a gente está ali inserido nesses desafios e como manter a sustentabilidade da organização para que a gente, né, possa conseguir reinvestir, porque o hospital tem um custo operacional muito elevado, né? Nós temos que conseguir fazer essas novas mudanças, mas também nós não podemos deixar ficar obsoletos, né? Perfeito. Essa briga é constante, né, Sérgio? E outro legal do case do Mater Dei é que a gente vê, né? Não é só porque o Zé Henrique é dono e CEO, né?
Mas, assim, essa disciplina que vocês têm feito nessa parte da gestão do OPME, você sabe, é por isso que eu fui fazer um benchmark aí com você, né? Porque realmente é algo importante, difícil de se fazer, mas que vocês estão vencendo, né? E disciplinando uma área complicada, mas que tem muito dinheiro envolvido, por isso a gente fala da eficiência ali, né? Legal, Sérgio. E aí, Rodrigo, meu parceiro, conta um pouco o Santa Joana, um pouco a sua jornada, né? E o que está te tirando o sono e o que você vai fazer esse ano? Tá lixando a unha hoje, Rodrigão? Pois é, João. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aqui presentes. É um prazer estar com vocês e grandes amigos aqui dividindo esse momento. Você, João, Júlio e Sérgio. Falar da área de suprimentos é um prazer para a gente, né? No nosso dia a dia. Eu vou pegar um pouquinho, um gancho, um pouquinho de coisa que vocês falaram. Muito me marcou. Vocês falaram de equilíbrio, de protagonismo, desafio, estratégia. A gente tem conversado bastante, né, João, internamente, sobre essa questão do protagonismo. Quando olhamos para a evolução da cadeia de suprimentos ao longo do tempo, é uma grata surpresa para a gente, visto a fala do Júlio. Realmente, há um tempo atrás, suprimentos ele era visto como uma área operacional e hoje está sendo encarado como uma área extremamente estratégica. É extremamente importante para o equilíbrio financeiro da instituição. Eh, Quando a gente olha para os números que são publicados até pela ANAP, no observatório, em todos os resumos que são feitos, a gente começa a entender que hoje suprimentos é responsável por 30% de todas as despesas, e quando a gente olha para as receitas, de 40 a 60%. Estamos vendo uma mudança, como o Júlio bem disse, no modelo de remuneração e está sendo muito mais desafiador para a gente da área de suprimentos. O que nós antigamente olhávamos só custo, hoje precisamos olhar um pouco mais, olhar para rentabilidade, olhar para negócio. Então as coisas ficaram bem mais difíceis. Estamos, enfrentando algumas mudanças, reforma tributária e outras coisas que vêm batendo a porta, para trazer um pouco mais de dificuldade. E sim, como nós estamos discutindo, mudando o modelo do comprador, né. O comprador ele não é mais aquele ser que vivia na inércia. Hoje precisa se movimentar, se atualizar, e eu particularmente fico muito feliz vendo a área de suprimentos como uma área estratégica, eh, por olhar a evolução de toda a cadeia, né, e eu acredito muito num pilar, em 3 pilares, na verdade, para a área de suprimentos, que é a tecnologia, processos e, sem dúvida nenhuma, pessoas. Então a gente precisa olhar para esses 3 pilares para fazer acontecer, para a gente conseguir uma evolução constante da cadeia de suprimentos. Eh, Quando a gente fala de protagonismo, foi muito bem falado pelo Sérgio, já tivemos presentes em algum outros momentos e eu gosto de uma palavra muito importante que é empoderamento. Hoje, nós da área de suprimentos estamos cada vez mais empoderados. Quando nós olhamos para todas as ferramentas que são atribuídas hoje às análises de suprimentos, a gente consegue enxergar um pouco mais o setor, consegue ter mais visibilidade interna e externa. E aí, falando dessa questão de processos, eu também vou muito de encontro, o meu pensamento vai muito de encontro, com o que o Júlio e o Sérgio comentaram aí. Essa questão de processos em alinhamento, principalmente interno, entendo como o nosso futuro, o nosso sucesso, e com isso realmente a gente vai buscar um equilíbrio em toda a cadeia e sustentabilidade financeira para o hospital, que não deixa de ser um negócio. Então é um grande desafio, temos um ano de 2026 desafiador, não vai ser fácil com todas essas mudanças que estão acontecendo, mas João, quem é que disse que foi fácil, né, até agora? Então, as coisas, elas continuam com os mesmos desafios, mudam um pouquinho uma coisa ou outra, e precisamos encarar aí com toda a vontade, seriedade e disposição.
Legal, Rodrigo. De novo, né? Fala assim, 2026 vai ser um ano difícil. Me fala qual não foi, né, Júlio? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, legal, pego na fala de vocês, só vou reforçar aqui, pessoal, fiquem à vontade de colocar suas perguntas no chat, tá? Eu recebo aqui, coloco para os profissionais aqui para responderem. Mas eu peguei na fala de vocês pontos importantes. Um deles, né, precisa ter governança, precisa ter processo, né? Vocês sabem, o meu mantra é que você vai estruturar uma empresa, né, em eficiência operacional, e eu posso dizer porque eu tenho 24 anos implementando o conceito que eu chamo de supply chain, que é uma metodologia de gestão, que fala muito disso que você falou, Rodrigo, processos, pessoas e sistemas, e nessa ordem, né? Você quer botar eficiência, e hoje eficiência operacional não é mais uma escolha. Passou esse período, é uma obrigação, né? Quem não trabalha com eficiência vai morrer porque não tem mais espaço, seja financeiro e nem de clima organizacional, porque quem trabalha na bagunça se desmotiva, né? Então precisa ter um processo. A gente fala muito dessa palavra supply chain, porque às vezes, né, o Júlio comentou aqui, eu dedico muito tempo assim em aulas baseadas em cases para levar formações, uma delas supply chain. Rodrigo é um dos caras que buscou essa formação em supply chain, que é uma metodologia que faz com que a gente trabalhe de uma forma mais eficiente e integrada, né? Então, vocês falaram muito de governança. Onde que eu corro? Muita gente pergunta, para onde que eu vou? Busca um pouco desses conceitos de supply chain ou gestão integrada, estude isso. Mas é um modelo de gestão, não é uma área, tá? Então, entenda um pouco mais disso. Segundo ponto, né? Vamos começar a esquentar o debate. Pessoas, né? Pessoas. Como é que nós estamos vendo? Foi usado muito a palavra protagonismo aqui, né? O contrário do protagonismo é o vitimismo, né? Será que a gente ainda tem muito isso dentro das nossas empresas, né? Você olha o protagonismo, vai ter muito vitimismo, né? O Júlio comentou uma transformação que ele fez no HCOR, né, Júlio? Quando eu entrei no HCOR, a área de compras do HCOR não existia. Existiam compradores que colocavam pedidos. Então, não existia tudo isso que a gente está falando de inteligência, de estratégia, né? Eram simplesmente colocadores, secretários de colocação de pedido. Quem comprava eram as áreas. Então, você imagina o mato alto que não tinha, né? E aí eu queria perguntar um pouco para vocês, vou começar com você, Sérgio, falar um pouco, né? Quais são os ingredientes que você vê para uma área de suprimentos funcionar bem? Ainda tem muito esse comportamento das pessoas do herói, né? Ou está mudando mesmo o pessoal, em vez de ser herói, aquele que vai lá, pega o produto, não dá baixa, mas salva o paciente, e está mudando mais para os caras que trabalham com metodologia de trabalho. Assim, João, eu acho que ainda na parte de gestão de pessoas é desafio, né? Eu acho que nós temos, né, todos os perfis dentro da organização. Eu acho que dentro da área de suprimentos hoje, a gente consegue ter algumas atuações um pouco mais diferenciadas e também, ao mesmo tempo, que exigem muito em relação a isso, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, uma área de compras, você hoje tem que ter compradores que tem realmente um papel que pega aquilo ali para resolver, né? Então, assim, o que eu falo com a minha equipe, por exemplo, assim, você tem que estar junto com as áreas, você tem que conhecer, se você é o responsável pelo um especialista de um determinado produto, viva um dia na casa do vizinho, vá lá entender de hemodiálise, para você saber o que é mexer com hemodiálise, vá lá entender da engenharia clínica, dos insumos que ele precisa. Então, essa interface ali que você vai saber também da responsabilidade, e muitas das vezes o que eu coloco para ele você pode achar que esse insumo é algo bobo, mas você pode parar uma operação como um todo. E o quanto custa parar uma operação, por exemplo, se você tiver lá interromper algo, por exemplo, numa ressonância magnética, né? Então, eu coloco eles muito para fazer essa interface com as áreas e fazer esse aprimoramento, entender mais nessa cadeia cliente-fornecedor, né, nessa vivência do dia a dia. E em outras áreas também, eu acho que a gente ainda tem oportunidades, né? Eu acho que a gente hoje, principalmente desses novos modelos de remuneração, nós temos que começar a entender e aprofundar cada vez mais a questão de quanto custa o procedimento, e não mais agora quanto que custa apenas o insumo, né? Então, eu sempre faço uma provocação à farmácia clínica, por exemplo, que também fica na minha governança, que nós precisamos ter
protocolos e questões mais institucionalizadas, de acordo ainda com a regra de cada convênio, né? Porque eu tenho vários modelos de remuneração dentro de cada uma das minhas unidades. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem oportunidades, principalmente para falar assim, o quanto custa esse procedimento, esse tratamento para utilizar um antibiótico X ou um antibiótico Y, quanto que ficaria para ver se eu vou receber uma diária global sem, né, em nenhum momento prejudicar a assistência do paciente. Então, acho que a gente pode ser mais ainda atuante em relação a isso, mas a gente vê que as pessoas hoje é um desafio, né? Eu não vou falar que não é, porque realmente é o desafio hoje, porque a gente vive assim, querem ônus, mas não querem bônus, mas não querem o ônus, né? Então, assim, o tempo todo eles ainda se sentem, quando vai falar que vai atuar com o corpo clínico, eles se sentem, o corpo clínico é soberano, não pode fazer interface com eles, e a gente precisa estar cada vez mais próximo. O que eu falo com eles se você ficar se você não dar a sua cara a tapa, você não vai estar ali vivenciando e nem entendendo. Eu, por exemplo, quando eu quis aprender e entender, eu já participei de várias cirurgias. Eu falava assim, doutor, eu quero acompanhar um procedimento do senhor para eu entender. Aquela, então, que eu tinha problema sempre, eu pedi o médico para acompanhar, o cirurgião para acompanhar, porque depois eu fui entender que, na realidade, não é que não tinha um insumo, era o linguajar técnico que não conversava um com o outro. Né, o suprimento falava uma língua e o profissional falava outra língua. Então, é muito essa questão ali de estar atuante mesmo para entender o cenário de cada um. É muito interessante, Sérgio, você comentou um conceito básico dessa metodologia supply chain, integração. Se você não sabe como a empresa funciona, né, por que estão pedindo aquilo para você, para comprar, o senso de urgência ou não, né, você nunca vai ser eficiente, né? Então, de novo, integração. Júlio, comenta uma coisa para mim, que assim, a gente falou muito, né? A gente ainda vê muitos hospitais em que a área comercial e a área de suprimentos são praticamente áreas independentes, não se falam ou se falam na crise, né? E uma das coisas que se montou no HCOR foi justamente algo porque não dá para você fechar nada como operadora sem você saber o seu potencial de redução de custos, seja onde for. E a gente vê muitos hospitais ainda em que a área comercial não fala com a área de suprimentos, né? É uma coisa totalmente isolada. Eu queria que você comentasse um pouco isso e também comentasse, né? Você vem fazendo uma transformação aí, né? Hoje o foco é pessoas capacitadas ou só pessoas esforçadas é suficiente? João, eu vou começar pela segunda pergunta aqui, depois eu volto para a parte do comercial. O Sérgio até estava comentando, eu comecei a lembrar de alguns exemplos aqui, né? Eu adicionaria tudo que o Sérgio já falou, a importância de você conectar a área de suprimentos com a estratégia da organização. O que eu percebo hoje aqui, né, com essa posição aqui de CEO? As áreas, e aí eu não falo só de área comercial e área de suprimentos, mas as áreas, no geral, elas têm suas agendas próprias. Isso é um problema para as organizações, porque isso daí, cada um tem a sua agenda própria e você torce para que, no final das contas, tudo isso acabe indo para o mesmo caminho, né, que é o caminho da estratégia da organização. E deveria ser o inverso, né, de trás para frente. Primeiro você define a estratégia para onde você está indo e todo mundo atua nesse sentido, né? O Sérgio estava mencionando, eu lembrei de um exemplo que aconteceu essa semana aqui. O pessoal da área de compras me trouxe aqui uma necessidade de reforma de uma das áreas do hospital aqui, que tá super, super coerente, super certo. É uma área que precisa reformar, mas na minha ordem de prioridade era a 100ª alguma coisa. E não me trouxeram as anteriores. Mas por quê? Porque alguém foi lá e pediu, aí alguém pediu, alguém vai lá e coloca na frente. O profissional da área de suprimentos ele precisa estar mais conectado com a estratégia, né, e ser realmente protagonista. O protagonismo dele também é dizer não para aquela pessoa que tá fazendo algum pedido, né? Você mencionou do tirador de pedido, do perfil do profissional tirador de pedido no passado. Eu gosto de usar um exemplo, é um exemplo ruim porque você acaba usando marca, né? Mas, enfim, vamos pegar aí marcas de celular. Você tem marca de celular que a pessoa que vai comprar, quando ela chega na loja, se você vai comprar uma marca premium, o vendedor não precisa ter tanto esforço para explicar o que é aquele produto. Porque a pessoa que vai comprar aquele celular, ela já sabe quanto custa, ela já sabe o que a marca agrega para ela já sabe as funcionalidades,
ela não está indo na loja para entender o que acontece e o que aquele celular faz. E aí o vendedor acaba virando um tirador de pedido, porque aquele produto ele é vendido pela força da marca. Isso é uma armadilha, porque você perde um pouco da sua competência técnica no conhecimento do produto se você vira um tirador de pedido. E a área de suprimentos não pode ser assim, não pode ser alguém lá chegando para pedir, para reformar uma área, vira prioridade, a pessoa vai, faz bid, faz concorrência, me traz do projeto e fala, tá, mas por que alguém pediu para priorizar isso? Ninguém pediu para priorizar. Então, falta uma conexão com a estratégia da empresa, que é o que eu vou fazer esse ano, qual é a minha prioridade, quais são os meus projetos, e a partir dos meus projetos, eu vou tocar a minha operação. Essa discussão, e o Sérgio falou bem, sobre a conexão com a área comercial, acho que ela ganhou muita força nesses últimos 3 anos, né? A gente fala de novos modelos de remuneração há 15 anos no setor, já não poderia mais ser chamado de novos modelos, né? Já faz mais de 15 anos que a gente fala disso. E são os mesmos, né? Eu dou algumas aulas desses modelos aí, são 8 modelos, e que foram criados na prática para tentar trazer mais previsibilidade para a linha de cuidado dos pacientes, tentar encontrar modelos mais efetivos, eliminar desperdício. Só que tudo isso foi criado pensando num modelo para ser ofertado no mercado sem olhar para dentro, né? Então, você fecha um modelo de uma diária global, ninguém sabe o que compõe a diária global, você fecha um modelo de um pacote, ninguém sabe o que compõe o pacote, e você fica lá realizando um monte de procedimento lá na ponta sem saber se isso deveria estar ou não sendo consumido daquela forma, ou se você poderia substituir por algum outro item. Mas precisa ter essa junção, né? O que a gente fez aqui de modelo, que mudou, acho que bastante essa história, foi conectar essas duas estruturas, né? Então, a gente tem aqui alguns modelos que a gente coloca essas duas áreas, a área comercial e a área de suprimentos, no mesmo jogo, né? Então, todo produto que é fechado novo passa por um processo de análise das duas áreas, dentro dos comitês de padronização de materiais e medicamentos, e um de OPME que nós temos aqui, tem a participação das duas áreas também, obviamente, além das áreas técnicas. A gente tem um trabalho que a gente faz de trás para frente, que a minha área de produtos avalia o resultado de cada um dos produtos que eu tenho aqui dentro, de cada um dos pacotes, de área global, avalia onde são os custos que estão mais onerando aquele produto, que não necessariamente é um custo que vai ser negociado pela área de suprimentos, pode ser, por exemplo, um custo fixo de pessoal, por exemplo, que está onerando algum produto, mas que também dá insumo para uma área de suprimentos trabalhar. E a gente criou alguns comitês aqui. Eu tenho, por exemplo, um comitê de reajuste que a gente faz mensalmente aqui, onde a gente coloca dentro da área, dentro de uma mesma sala, as duas áreas, a área comercial. Hoje é um modelo que já até evoluiu. Eu coloco a área comercial, a área de operações e a área de suprimentos dentro da mesma sala para discutir essas oportunidades, né? Então, por exemplo, tem uma área comercial ou uma área, por exemplo, de suprimentos que está negociando um reajuste com o fornecedor, e a gente sabe que vai aumentar o custo daquele insumo, eu preciso olhar para os meus pacotes e ver se eu vou ter algum tipo de problema no futuro. Então, ele passa a ser muito mais ativo do que reativo. E a gente começa a olhar o problema que vai acontecer lá na frente. E quais são as alternativas, né? Eu acho que tem um pouco dessa cultura também que o Sérgio mencionou, de que a gente acha que a equipe médica é totalmente soberana, ela precisa ser trazida para o jogo, ela tem, obviamente, a sua responsabilidade no atendimento ao paciente, a responsabilidade técnica é do médico e ela precisa ser respeitada, mas de todas as discussões que eu abri aqui envolvendo o corpo clínico, eu não tive nenhuma vez, algum tipo de reação negativa ou de tentativa de não fazer com que o negócio prosseguisse. O médico ele quer ser participado da discussão, ele quer aprender, ele quer participar, ele quer contribuir, mas eu acho que a gente vem de uma cultura de criação de empresas na área da saúde que foi criada dessa forma e a gente já coloca um rótulo sem sequer trazer para o jogo as equipes para ver o que elas podem contribuir e participarem. A gente fez um projeto esse ano aqui que a gente está chamando, essa nossa agenda de hoje, ela chama de eficiência operacional. Eu criei um projeto esse ano que a gente está chamando de eficiência de cobrança pela enfermagem. O que mudou no jogo? Antes era a área de suprimentos, fazendo a proposta do que poderia ser mudado nos comitês de padronização. Nós fizemos um modelo aqui onde a gente está atribuindo para a área de enfermagem criar agendas proativas, propostas pela área de enfermagem daquilo que pode ser substituído, tanto de práticas
quanto de insumos. Aí nós já passamos por área de medicina nuclear, pronto-socorro, UTI, e a gente, obviamente, encontrou um monte de oportunidade, porque aí a própria área está vendo o que tem de oportunidade ali e faz as propostas de mudança de modelo, mas aí precisa envolver todo mundo. Então, semana passada eu tive uma agenda aqui na minha sala para o pessoal me trazer o resultado do projeto no pronto-socorro. Aí estava dentro da sala área assistencial, área comercial, representada pela área de produtos e pela área de relacionamento com a operadora, área de suprimentos, farmácia, área médica envolvida, então o médico líder do pronto-socorro estava aqui na área, na reunião. Então, são agendas que acho que você precisa juntar todo mundo para que você consiga ter agendas com uma proposta, de fato, com criação de valor, mas envolvendo todo mundo, né? Porque senão você cria uma iniciativa, a outra e você não consegue implementar. Então, o que eu vejo é que falta ainda trazer um pouco mais da direção estratégica da empresa para a atuação das áreas, as áreas terem plena consciência disso e ter essa conexão, né? Juntar todo mundo para que seja construído um trabalho em conjunto, né? Os trabalhos isolados, as áreas terem suas próprias agendas sem conexão, pode até ser que o negócio dê certo, mas não é porque foi intencional, né? Acabou sendo meio que por acaso ali. Excelente, Júlio. E o bacana é que vocês comentaram várias coisas aqui que ajudam a responder a pergunta do Guilherme, que eu já vou fazer ela aqui para a gente comentar, tá? Mas, assim, quero destacar falas importantes para o pessoal que está assistindo. O profissional de compras, ele não é só comprador. Ele tem que ser um cara de negócio. Ele tem que entender. Então, ele tem que ir atrás. Isso não vai cair, não vai ser chamado. Esse é um lugar que você tem que conquistar, né? Então, tem que ir atrás. Por isso que a palavra protagonismo é importante. Por isso que eu falei aqui, não basta mais pessoas esforçadas, precisam ter pessoas capacitadas e que tenham atitude, né? Vão lá participar do negócio. Hoje eu trouxe, né, aqui na Hospital Care, algo que eu aprendi lá no HCor, né, Júlio, que a gente fez esse link, nós tínhamos um lugar que a gente discutia de forma estruturada as variações do custo variável, as mudanças, né, da operadora, né, e então, assim, esse é um pouco da pergunta do Guilherme aqui, que ele pergunta quais rotinas e processos, a gente vai falar mais sobre isso, é que eu queria aproveitar o Júlio, a experiência comercial dele, Júlio. Comenta um pouco para mim, qual é a diferença, já que você conhece os dois lados, qual é a diferença de uma negociação com o operador, né? Com uma negociação com o fornecedor. No fornecedor você abre o bid, conversa e tal. Com a operadora, como é que é sentar na frente de uma operadora, né? É fácil, difícil, ela ouve, não ouve, é fácil dizer não para a operadora? Queria aproveitar a sua experiência aí do comercial para comentar sobre isso. Você sabe que, você falando isso, eu lembro quando eu assumi a área de suprimentos aqui. Eu estava muito acostumado a sentar na mesa como área comercial, né? Como comprador, muda a chave. E é engraçado quando no mesmo dia você tem agendas com operadora, com fornecedor, e você tem que virar a chave do seu papel dentro da reunião. Porque muda muito. Você ser o vendedor e você ser o comprador são coisas muito diferentes. Quando você une essas duas coisas, a sua experiência muda muito. E muda o seu nível de exigência também, né? Eu comecei a ser muito mais exigente com a minha área comercial aqui dentro. Porque eu comecei a receber fornecedor aqui, o fornecedor, para me vender, explicava o mundo, falava do produto dele, de onde estava atuando, e trazia um monte de apresentação, de cases, domínio técnico do produto. Começa a mudar a sua visão como vendedor. Você fala, porra, esse cara tem uma visão muito forte de vendas aqui, esse cara é diferente, ele tem uma visão, tem um modelo diferente, tem método, e te agrega muito valor também para quando você vai para a mesa como vendedor. Obviamente, a relação com as operadoras, ela tem uma relação um pouco diferente, né? Você, como comprador, você está abrindo uma concorrência, a não ser que você esteja negociando com um fornecedor que tem alguma patente, que seja um fornecedor único, você está abrindo uma concorrência, tem vários participantes ali, você consegue ser bastante exigente, agressivo na conversa ali, porque você é o comprador, né? Então, você vai abrir, vai olhar, obviamente, competência do produto, né? A qualidade do produto ou do serviço que seu fornecedor está te ofertando. Quando você vai para o operador, é diferente, você é o vendedor, é o seu serviço que está sendo apresentado. Então, a operadora, ela quer ver quem é você, contratar o seu serviço, saber o quanto você é capaz de resolver de uma forma custo efetiva, o caso daquele paciente, quanto você de fato é sério naquilo que você está fazendo em relação ao atendimento, a práticas, a protocolos. Então, muda bastante. É óbvio que é um jogo
que é interessante para todo mundo, né? Assim, o papel também do profissional da área comercial nos hospitais também mudou muito. Ele também, em algum momento, lá no passado, era um tirador de pedido, ele trabalhava muito reajuste. E ele começou a ter que ser alguém que começa a gerar e criar negócios, a pensar em produtos novos, pensar no que vai gerar valor para a operadora, ofertar linhas de serviço diferentes. Então, é um profissional que teve que se transformar, né? Eu falo que o profissional da área comercial, ele teve carreiras, né? Ele era um assistente comercial, ele virou analista comercial, ele virou um gerente de contas, virou um executivo de contas. É um profissional que passou por uma carreira de transformação, onde aquele profissional que tratava só reajuste, hoje precisa criar novos negócios. Então, é uma cabeça muito diferente. E quando você vai sentar com o operador, o nível de exigência, obviamente, é de quem está comprando o seu serviço. Então, você precisa entender que você é o vendedor, mas você precisa entender o valor da sua empresa também. Você defende a sua instituição. É óbvio que você quer gerar uma relação de ganha-ganha, mas você precisa ter o conhecimento profundo de quem é a sua empresa. No meu caso aqui, quem é o Hcor? Quem é a empresa que eu estou vendendo? O preço que eu estou comercializando com a operadora é justo pelo tipo de serviço, pela vanguarda na medicina que foi criada, pelo nome construído aqui ao longo de 50 anos? Então, é importante que você conheça a sua empresa, saiba valorizar ela, entenda o seu posicionamento de mercado para que você consiga, nessa conversa, ter uma negociação positiva com a operadora. A operadora também precisa do hostal, né? Quando você pega mesmo as redes verticalizadas, que tem lá a sua operadora e tem os hostais, a visão de todo mundo é que em algum momento tudo isso vai para dentro da rede verticalizada. Quando você olha o nível de ocupação das redes verticalizadas, está batendo ali 80%, 75%, 80%, 85%. Então, são hostais que já estão cheios. O que isso significa? Que mesmo as redes verticalizadas precisam de hostais de mercado para poder dar capilaridade no atendimento. Então, essas redes vão precisar de um Hcor, vão precisar de um Sírio, vão precisar de um Einstein, vão precisar de um Oswaldo Cruz, de uma Beneficência Portuguesa. Todos esses hostais têm o seu espaço no mercado e que também tem que ser construído por aquilo que eles fizeram de construção para a medicina ao longo dos anos, né? O paciente tem que querer o seu hostal, a empresa que contratar o plano de saúde, quando ela olhar a rede credenciada, ela precisa desejar o seu hostal. Isso daí te protege nas negociações no mercado. E é um pouco disso que eu vejo, né? Então, os profissionais eles precisam entender os seus papéis quando você está na mesa, né? Quando você está como vendedor, você precisa entender muito bem qual é o seu papel, quem é a sua empresa e como você vai gerar valor para aquela empresa ou para aquela operadora que está te contratando. Como comprador, aí já é um pouco diferente, né? Aí quem tem que te provar que é bom é o fornecedor, com preço adequado, uma qualidade adequada, e a junção desses dois fatores tem que gerar uma conta que se paga lá na frente, né? E o profissional da área de suprimentos, ele precisa ter essa visão, da área comercial também, né? A soma, a equação entre o que eu vendi e o que eu estou comprando, fechou a conta? Se não fechou, tem que voltar para o papel e fazer tudo novamente e encontrar novos caminhos. Ou seja, por mais difícil que seja, a gente tem que seguir tentando construir com as operadoras, porque nós somos prestador de serviço para ela, tem que confiar, tem que acreditar, tem que ocupar seu espaço, e todo profissional de suprimentos tem que entender que o nosso trabalho como hospital é prestar serviço para a operadora, tudo bem, ter um médico e tudo mais, e para isso tem que se capacitar. Isso conversa com 3 perguntas que eu recebi que até falam do mesmo tema. O Guilherme, o Luiz e a Marília perguntam quais os temas, né, que demandam atenção e monitoramento do gestor quando falamos de um setor de suprimentos de sucesso. Rodrigo, eu vou começar contigo. E eu complemento, né? Quais as melhorias de processo, né? Contar um pouco de case. O que foi feito? O Luiz pergunta muito isso. Me conta algo que você fez que efetivamente impactou e gerou eficiência operacional, para a gente tangibilizar o que a gente está falando. E a Marília pergunta, como é que você mede isso, né? E, obviamente, deu uma grande deixa para a gente falar de KPIs e tudo aquilo que a gente tem aí. Então, acho que é um bom debate aqui, a gente falar, o que você fez aí, né, que realmente eu posso fazer aqui. Rodrigão, comenta um pouco. Claro. Não posso deixar de falar um pouquinho do que o Júlio falou, é uma quebra de paradigma, né, Júlio? A gente vem vivendo aí ao longo do tempo essa movimentação e o que realmente antigamente eram silos, nós enxergamos isso mesmo no nosso dia a dia, eram os setores trabalhando em silos, hoje tem que ter uma sinergia um pouco maior, né? E eu acredito muito também na evolução, como a gente falou da evolução dos modelos de remuneração, eu não posso deixar de falar isso, eu acredito muito também na evolução dos modelos de gestão.
Hoje, quando você evolui de uma forma, prática como gestor, você também, tem alguns ganhos operacionais e ganhos de eficiência. Quando você enxerga que você precisa ter essa evolução, criando uma conexão, criando um clima organizacional, criando uma sinergia entre as áreas, também permite com que as pessoas possam, ter a liberdade, os próprios profissionais, tanto da área de suprimentos quanto da área comercial, eles terem a liberdade de dar ideias, de evoluir, e isso que eu acho importante. Quando você limita um pouco as pessoas, quando você é um gestor que limita um pouco as pessoas, você também, deixa de ter alguns ganhos. Quando a gente fala de processos, e aí, ô João, falando um pouquinho das perguntas, eu bato firmemente nessa questão desse tripé, e eu acredito muito na evolução de processos em sinergia com pessoas e com sistemas, né. Falando de cases de sucesso, quando a gente consegue olhar para esses 3 pilares e trazer uma sinergia entre eles, a gente consegue ter um ganho operacional. Hoje está claro para todo mundo que cada vez mais o trabalho vem aumentando, as análises vêm se complicando e as coisas vão ficando mais difíceis, e a gente precisa de um apoio. Eu trago como um case, essa integração e essa efetividade da inteligência artificial, de ferramentas hoje disponíveis no mercado. Nós tínhamos, algumas fragilidades que hoje nós não temos por conta de algumas ferramentas que agregam na área de suprimentos. Essas ferramentas, elas trazem mais visibilidade, inteligência artificial, mais assertividade e, sem dúvida nenhuma, com todos esses processos andando de uma forma mais adequada, a gente garante uma sustentabilidade financeira. E de que forma, né, é sempre uma dúvida de que forma olhar para isso. Eu sempre falei, a gente discute internamente aqui sobre os indicadores. E eu acredito realmente nos indicadores operacionais, que são aqueles que tocam o bumbo, que são indicadores que eu preciso ter na minha mão para olhar o dia a dia, onde que eu preciso melhorar, qual é o meu SLA, onde que eu preciso atacar naquele dia. E os indicadores táticos e estratégicos, que são extremamente importantes numa visão, da organização como um todo. E já nos deparamos em algumas conversas com algumas pessoas falando: "Ah, eu tenho muitos indicadores estratégicos, será que está certo? Será que esses indicadores estratégicos eles devem ser em um número elevado realmente ou não? A gente deve priorizar aquilo que realmente vai de encontro, com a estratégia da organização, com o que o nosso CEO precisa realmente, observar, ter de números". Então, essa junção de coisas, eu não tenho dúvida que garante uma eficiência operacional, uma assertividade e um ganho. Excelente, Rodrigo. Sérgio, conta um case aí que efetivamente, até se você quiser falar de algum KPI importante, assim, para tangibilizar para o pessoal, né? O que que você faz e fez para botar essa eficiência operacional em prática aí? Pegando um pouco, né, até mesmo o que o Rodrigo comentou, eu acho que os indicadores eles são, né, a nossa ferramenta, né, que vai medir a nossa eficiência, mas eu acho, né, que não são vários indicadores, né. Então, na rede, nós temos alguns indicadores que são, né, da operação, que vai a gestão de cada hospital, de cada unidade, e a gente reúne todas as lideranças para fazerem a análise de desempenho, mas nós também temos os indicadores mais estratégicos, assim, que aí eu coloco que é a nível corporativo, para a gente fazer todas as análises, né? Então, a gente tinha, por exemplo, assim, ó, um indicador de, né, perdas. A gente fala assim, não, mas eu tenho 9 hospitais, como que eu posso fazer uma gestão de perda
para que não tenha isso. Então, desde o ano passado, a gente estipulamos uma rotina, né, pegando um indicador mais simples que a gente tem assim, mas que é importante. A gente conseguiu uma redução de 23% na perda comparado com o resultado de 2024, mas fazendo o quê? Todo mês nós temos uma reunião com todas as lideranças para discutir o porquê que perdeu e o que está previsto ainda perder, o que a gente pode fazer de remanejamento, né? E também nós temos outros indicadores também que são mais estratégicos, tipo, né, inflação de compras, né, que no caso a gente tem um indicador interno nosso, o rol de OPME, né, que é quanto que é o custo de OPME sobre a receita líquida. Então a gente aqui faz essas gestões também, fora as negociações, né, com os fornecedores de save e tudo mais, mas nós também pegamos um outro resultado muito importante que a gente aprofundou juntamente com as outras áreas para discutir glosa. E aí nós fazendo uma provocação de falar assim, não, mas suprimentos apoia na glosa, sim. Suprimentos tem um conhecimento muito grande, e aí a gente fez até, quando eu fui fazer o primeiro acompanhamento, eu falei assim, se eu fosse operador, eu continuava glosando. Porque ele glosou por causa de um motivo, e a pessoa foi lá e respondeu sem dar a resposta para a operadora. E a gente aprofundou e começou a acompanhar a glosa, e na glosa, por exemplo, nós tivemos uma redução de 50% da glosa que a gente entende que era uma glosa devida pela operadora, ou seja, era processos internos nossos que estavam falhos, né? E aí a gente começou a fazer a análise da glosa, apoiando o setor de glosa, falando assim, entra com recurso tal, e ao mesmo tempo fazendo o nosso trabalho de dever de casa, né, mostrando para eles, olha, se nós estamos errando numa questão de uma codificação de Anvisa, num código de uma autorização, ou numa evidência de uma embalagem, isso é tudo dever de casa. E a gente foi entrando no cenário também para mostrar o quanto que a gente poderia melhorar os resultados em relação a todo o trabalho. Mas eu acho que, principalmente nas áreas mais, né, assim, os indicadores importantes, assim, que a gente vai continuar tendo prazo de pagamento, vai continuar tendo giro de estoque, são indicadores que vão mostrar a nossa eficiência. O que a gente coloca nós temos que ter indicadores na rede, nos 9 hospitais, é lógico que cada um eu posso ter um método diferente, não um método diferente, mas pode ter um resultado diferente, que eu vou olhar a logística e tudo mais, mas nós vamos buscar sempre ali qual que é um resultado esperado da rede como um todo, né? Então é isso que a gente trabalha muito internamente, mas assim, com os processos muito padronizados para os nossos 9 hospitais. Então, eu falo assim, a métrica de todos os nossos indicadores é única. Não existe uma unidade medir um indicador diferente do outro. Que eu falo assim, internamente os nossos indicadores são comparáveis. Então, se eu for falar de indicador de perda, é o mesmo cálculo. Se for falar do indicador de inflação, é o mesmo cálculo. Então, isso para nós, da rede, para os 9 hospitais, isso é bem tranquilo. E a gente faz assim, realmente, qual está tendo a melhor eficiência, a melhor gestão no dia a dia. Legal, Sérgio. Eu vou fazer uma parte aqui, pessoal, um pouco da minha experiência, tá? Inclusive, eu, por mim, adoro oferecer benchmark, né? Para quem estiver participando aqui, quiser conhecer. Eu tive a experiência de ajudar a estruturação da BP, né? Então, teve cases importantes, foi minha entrada no setor da saúde, foi um case bem difícil, que era uma empresa deficitária, depois ela virou lucrativa, muitas mudanças, né? Tive essa experiência no HCor, que o Júlio comentou, e hoje estou no Hospital Care. Né? Mas assim, eu falo para vocês, ações efetivas. Quando entrei na BP e até mesmo no HCor, não existia área de planejamento de estoque, por exemplo. Era reposição de estoque, não tinha visão nenhuma. Tinha investimentos de 35 milhões, 40 milhões de estoque e não tinha ninguém olhando para esse estoque para ver se a saúde financeira dele é bom. Isso é caixa, né? Então, conceitos, né? Outra coisa, como é que eu meço? Tem muitos hospitais ainda que não trabalham, não sabem o que é um KPI, um indicador de performance. Né, não trabalham com medições. Mas isso aí, o KPI é do chefe. Não é do chefe. Porque o que eu tenho que começar a medir? Mede aquilo que te dói. Você está numa área de compra, você tem compras emergenciais? Tem. Começa a medir, estenda a causa raiz e arruma. Né? Porque senão você acaba nem gerando tanto saving, porque todo mundo quer medir saving na área de compras. KPI padrão. Cara, como é que você gera saving? Com inteligência. E o que te atrapalha? Atrapalha que eu tenho muita compra emergencial. Estuda ela, busca e melhora essa eficiência, diminuindo compra emergencial, dando mais tempo para o seu comprador, ter mais tempo para negociar bem, né? Metodologias de eficiência operacional em compras, Strategic Sourcing ou matriz estratégica. Essa é a metodologia-chave para você virar de uma compra operacional
para uma compra estratégica. Só que você precisa formar pessoas, tem gente que não consegue essa formação. Mas outro ponto importante, né? Depois, geração de saving. Aqui, eu saí eu entrei aqui, é uma rede de hospitais que quando eu entrei, só tinham 2 hubs hospitalares de 7 centralizados, compra, né? Eu estou aqui há quase 4 anos. A gente centralizou tudo. Teve que ter ganho de eficiência, quer dizer, se eu não reduzisse a estrutura, eu teria 50% a mais de compradores e 60% a mais de planejadores de estoque, né? Então, centralização, e como o Sérgio falou, centralização é com metodologia igual para todo mundo, senão você cria um absurdo, né? Nós aqui, mais uma coisa que conversa com a fala do Júlio com operadoras, aqui é uma empresa de investidores. Então, o cara me deu 9 hospitais, ele falou, agora você pega essa escala e reduz preço. Só que isso é possível fazer se você vender os 9 hospitais da mesma forma para os operadores. Eu tenho aqui um hospital que é fee for service, outro que é tabela dedicada, o outro que é um fee for service reduzido. Não dá para comprar o mesmo, porque o fee for service é o medicamento que tem melhor rentabilidade. O lista de preço é o mais barato, né? Então, como é que a gente fez? A gente faz acordo com todas as farmacêuticas, coloca todos os hubs, mas eu não consigo dar garantia de volume, então tem uma perda de eficiência, né? Mas essa inteligência de como fazer, aí você põe algo que eu quero entrar agora, porque o Marcos também pergunta sobre ferramentas, né? Os ERPs tradicionalmente priorizam faturamento e controle financeiro. Na visão de vocês, a jornada digital está de fato redesenhando a intralogística, hospital, né? Ou estão subordinados à logística administrativa, né? Eu quero ver se eu entendi sua pergunta, tá? Mas eu queria colocar o seguinte: ERP é a solução? Se colocar o ERP, ele resolve os problemas da empresa ou não, Julião? Não resolve. Eu acho que é um começo, né? O Rodrigo falou muito bem sobre a conexão dos 3 aspectos de pessoas, processos e tecnologia. Só entrar com a tecnologia com um processo ruim, o que vai acontecer é que você vai fazer o processo ruim em massa, porque aí você vai automatizar o processo ruim. E eu posso até usar alguns cases aqui, né? A gente aqui no HCore fazia todo o planejamento de estoque na mão, no Excel, né? Obviamente, a chance de você errar é grande, a chance de desabastecer o hospital é muito grande, você depende de alguém ficar alimentando planilha, extrai informação do sistema, joga para a planilha, depois manda para fornecedor, é muito complexo. E você tem hoje plataformas que fazem isso hoje muito bem feito. E quando você migra para a plataforma, ela te traz, de alguma forma, uma segurança. Você consegue ter uma automação do seu processo, um controle mais efetivo, você perde muito menos tempo com a parte burocrática operacional e mais com a inteligência do negócio. Só que se você não arrumou o seu processo, você está fazendo um planejamento achando que você tem um estoque e não tem. E a gente descobriu aqui que a gente tinha um problema grave aqui de fluxo logístico mesmo. Então, apesar de eu arrumar a área de planejamento, eu tinha muito furo de estoque. Qual que era o meu problema aqui? A gente não tinha um processo de entradas e saídas nas unidades, almoxarifado, farmácia central, as farmácias satélites, Pixes, os dispensários eletrônicos, né? Bem organizado. Então, a gente tinha um furo de estoque muito grande, o planejador olhava para o sistema, achava que tinha o item em estoque, não tinha o item em estoque, né? Você ia na prateleira, ele dizia que não tinha aquele item, e o planejador não tinha feito o pedido porque a informação estava incorreta. Então, se você não arruma o processo primeiro, não adianta só colocar a tecnologia, você precisa ter um processo mais organizado e mais adequado, que eu não diria nem que é complexo, é muito trabalhoso. Quando você fala da parte logística, aqui, suprimento, você tem a ciência compras, que aí eu acho que tanto o Sérgio quanto o Rodrigo, o João já falaram bem dos indicadores, né? O saving sempre vai ser, acho que o principal ponto que todo mundo olha, né? Saving, inflação dos insumos, mas você tem uma outra ciência que é a parte logística, que é o que coloca o seu paciente em risco, né? Então, se você não tem um processo ali muito bem organizado, você tem um problema operacional de abastecimento do hospital. E a gente teve que fazer um trabalho muito pesado nisso aqui, de organizar os processos, de colocar uma área de excelência operacional para ajudar a redesenhar, de colocar área de tecnologia para fazer inúmeras automações ali, mas principalmente
supervisão. É o processo de requisição para as áreas de logística, o que sai da área de logística, o que chega e entrada no sistema, saída dos insumos dentro das áreas com o correto registro do que está saindo. A gente tinha muita área aqui que, por uma dificuldade nossa de gestão operacional, a gente dispensava muita coisa a centro de custo. E aí eu perdia completamente o controle. Era mais fácil eu não olhar para o processo, para eu não sofrer com ele, do que organizar. Então, a gente dispensava tudo a centro de custo e aí passava a ser um problema da área. Só que eu perdia completamente o controle. Eu não sei o que está sendo utilizado dentro das áreas, mas para eu poder fazer a reversão, eu tive que primeiro organizar o processo, senão eu ia colocar o abastecimento em risco. Então, não acho que é só a tecnologia. Eu acho que a tecnologia ela ajuda. Ela te traz inteligência, ela te traz segurança, ela te traz qualidade. Ela faz tanto o seu comprador quanto o seu planejador trabalharem muito mais pensando e de forma mais estratégica e muito menos operacional, mas tem uma parte que vem antes, que é arrumar o processo. E se você não arrumar o processo, não adianta botar a tecnologia. Mas aí eu acho que vem o principal desafio, que depende de pessoas, né? Esse é um processo, como eu disse, ele não é tão complexo, mas ele é muito trabalhoso, porque a quantidade de informações que circulam todos os dias é muito grande, muito grande. E aí, quando você tem uma área que está insegura, por exemplo, você tem uma área técnica assistencial que está insegura com o fluxo logístico, ela começa a fazer um monte de pedido na emergência, começa a ligar na área, começa a ir lá pegar insumos, e não é nem porque ela não tem na área, porque ela está com medo de que você não abasteça, né? Como o processo ele perdeu, de alguma forma, a credibilidade ao longo do tempo, você acaba tendo as áreas inseguras no abastecimento, e você tem que ficar administrando o processo e a insegurança das áreas. E aí depende de pessoas competentes, dedicadas para organizar isso, e esse é um processo que não é fácil, ele leva algum tempo, né? Depende muito de conhecimento técnico, de liderança. O Rodrigo falou também sobre gestão, né? Precisa ter uma gestão forte, firme, mas que dê espaço também para as pessoas criarem, trabalharem, olharem e organizarem os processos, senão você não consegue evoluir. Então, a ciência da logística, ela também é uma ciência complexa, e o sistema, eu acho que ele ajuda muito. Acho que sem sistema é muito mais complexo, né? Acho que vale dizer isso. Você ficar fazendo controle na mão ou no Excel, em algum momento a sua empresa precisa migrar para um sistema já mais especializado, mas precisa organizar o processo primeiro, tendo pessoas competentes que sejam capazes de fazer isso. Excelente, Júlio. E a gente vai ser chato, mais orientativo. Processos, pessoas e sistemas. Processos, pessoas. Você quer estruturar o processo, pessoas e sistemas, né? A gente até brincava um dia numa live, né? Julinho falava, eu prefiro dar um Excel na mão de um cara que estudou planejamento de estoque do que dar um sistema da NASA de quem não estudou, porque o cara vai fazer besteira. O Excel não é o ideal para planejamento de estoque, mas pelo menos o caso tem um cara capacitado, os números vão ser melhor do que o contrário, né? Mas nunca coloca o sistema primeiro do que você arrumar o processo da empresa, capacitar as pessoas para aquele processo, aí você põe sistema, né? ERPs, ajudando aqui a pergunta feita. Um ERP, seja ele TASI, MV, hoje SAP, a Hospital Care tem 5 ERPs aqui para vocês terem ideia. Ele foi feito para ser travado. Ele foi feito para governança, ele foi feito para integridade de dados. Então, o RP sempre será travado, tem que usar sistemas alternativos para fazer simulações, outras coisas, né? Porque ele justamente busca garantir. Porque como as empresas nossas são muito grandes, você define o processo, depois você tem que ter uma governança desse processo. Quem que pode colocar pedido de compra? Comprador. Agora, se você abre para toda a empresa, você perde, né? Comprador não pode botar requisição, porque senão ele põe requisição, compra. Então, tem governança que o sistema vem ajudar nisso, né? E é muito legal esse debate, porque, e eu ofereço muito essa questão de fazer benchmarks, porque a gente aprende, né? Rodrigo, Júlio e Sérgio. Não quer dizer que as nossas empresas aqui estejam no estado da arte, né? Tem muita coisa para fazer, mas a gente já estruturou. A gente já tombou o caminhão e a gente, através do benchmark, a gente não só aprende, mas também fala, cuidado, você vai tombar o caminhão aqui, que ferramentas nós vamos usar para esse ganho de eficiência que a gente faz, né? Eu acho que tem hospitais aqui de diferentes níveis. Aquele que não tem nada, quando eu falo processo, João, o que é processo? Cara, você tem uma política de compras, pelo menos? Você tem uma política que funciona, né? Porque às vezes eu pergunto para parceiros aí, alunos, você tem política de compras ou é um cabelo de freira, né? Porque você fala que tem, mas ninguém vê.
né? Então, não é uma ferramenta, não é um processo, né? Como é que você educa as pessoas a fazer um processo de compra? Uma política de compras, com você indo conversar com as pessoas, entender as coisas e construir. Isso que o Júlio falou, a gente viveu uma experiência muito ruim no começo do HCOR, né, Júlio, com essa questão da falta de cotas, né, da dispensação a centro de custo, que a gente acabou descobrindo desvios, né, e uma das metodologias de eficiência para garantir isso é você fazer controle de cotas, né? Existem hospitais que vão lá, impõem a cota, falam, você compra 20, eu só mando 20. Isso não é bom também, porque às vezes mudou o perfil daquela área, de uma UTI, de uma unidade de internação, você precisa rever a cota, mas isso é planejado, né? Por isso que a gente fala da integração entre as áreas. Vai lá ver o que acontece no pronto-socorro, vai lá no PA, vai na UTI, viva esse ambiente, você fala, cara, entendi, agora eu vou te dispensar, mudamos a cota de 20 para 30 de forma acordada. Mas o controle de cotas é importante, porque esse material, indo a centro de custo, o assistencial, quando está com medo, o que ele faz, né, Júlio? Ele se estoca. Né? Enfermeira com medo, farmacêutica com medo, a primeira reação é enche aqui. E aí perde esse controle para tudo. Né? Então, muito legal isso. E eu queria aproveitar a experiência do Sérgio também para comentar um pouco de sistemas. Né? Você já teve implementação, viveu com certeza nesse período Mater, você viveu implementação. O que você hoje fala, né, de sistemas que te ajudaram aí, Sérgio, na gestão com eficiência? Hoje, né, vou pegar até um pouquinho da fala do Júlio, por mais que a gente tenha, né, esses sistemas hoje bem mais evoluídos, bem mais modernos, o que eu consegui fazer hoje eu tenho um único sistema para todas as 9 unidades, ao mesmo tempo também a gente conseguiu, que isso foi uma vantagem, o RP principal também é o único, então o meu ID de produto, ele acaba, quando é o mesmo padronizado, é único para os 9 hospitais, então isso facilita um pouco a gestão. Mas eu acho que além do sistema também, assim, na parte de gestão, olha os seus estoques. Olha, porque o colaborador, mesmo do planejamento, igual o meu planejamento, ele é centralizado para que cuida das 9 unidades, mas o colaborador, gente, ele sempre tem medo, igual, né, o que o João falou, o farmacêutico vai querer o BIM cheio, porque ele, né, já passou um aperto também, o planejamento, o analista de planejamento também vai fazer isso. Então, de vez em quando, você vai fazer uma gestão das suas políticas lá do estoque, que você vai ver que ainda tem oportunidade para trabalhar, porque sempre um ou outro não quer passar o aperto da falta do produto, né? Então, a gente, né, vem desenvolvendo com plataformas, eu utilizo várias plataformas, não tenho apenas uma, e agora, né, muito nessa questão de tecnologia de IA, né? Então, agora, implementando a inteligência artificial, eu estou usando ela em 2 momentos, porque a parte do meu OPME eletivo, que eu falo assim, toda a parte de orçamento, a valoração, ele também é centralizado na matriz, e é onde que a gente hoje já iniciou um pouco da inteligência artificial. Então, hoje, quando eu coloco o procedimento, o médico, e eu coloco os pedidos dele, a parte de IA já me traz qual que é o histórico dele, inclusive fala assim, olha, em 70%, 80% das vezes ele usou esse material que não está nesse pedido. Ou seja, ele já me sinaliza que se eu não fizer essa alimentação, já vai ter um pós-cirúrgico que vai ficar uma folha de sala parada lá para pegar uma autorização pós para o convênio. Então, hoje, nessa parte, a gente já está em desenvolvimento, assim, a gente já está rodando, estamos querendo aprimorar mais para subir para uma ferramenta que quando o médico for fazer o pedido, já aponta para ele, que hoje eu tenho que voltar ao médico para fazer essa sinalização, né? Mas é o que vem trabalhando muito já nessa questão. Tem 2 etapas hoje que eu já cuido de inteligência artificial, que é tanto nessa parte do OPME eletivo e na parte de parâmetros, né? Por questões do hospital, né, igual a gente já mencionou aqui, quem cuida da regra de parâmetros de MATMED e OPME também fica com os suprimentos, porque como nós temos acesso a custo, a gente vai saber qual que é a questão da venda, né? Então, isso também é centralizado comigo lá no corporativo, então eu sei de todas as regras. E na parte das regras também, a gente já utiliza a inteligência artificial para saber se está tendo mudanças ou não, qual que é o impacto que vai ter, ou se teve até erro de parâmetro também, que pode acontecer. Então, realmente, eu utilizo ferramentas, não uso, tipo assim, na gestão do dia a dia, acaba não sendo nem o RP no dia para os corporativos, mas são sim as plataformas de mercado, tanto as plataformas de planejamento, de compra, de OPME e na parte de parâmetros também.
Excelente, Sérgio. Rodrigo, você tem coisa para falar também. Opa! Ô, João, e complementando aí o que o Sérgio e o Júlio trouxeram, já ficou muito claro para a gente que hoje todos os ERPs existentes, eles trazem dados consolidados através de uma integração fantástica que eles fazem entre as áreas, né. Então hoje, por exemplo, para quem está na cadeira executiva, para o CEO, ele tem uma visibilidade muito maior do que tinha anos atrás, né. Então ele consegue hoje ter dados através de todos esses ERPs, que não tinha, de uma forma muito mais de uma visão muito mais holística, muito mais estratégica. E através desses, as tomadas de decisões são bem melhores. Quando a gente fala da área de suprimentos voltada estrategicamente para a área de suprimentos, a gente já cansou de ver que muitos desses ERPs, eles são estáticos, eles trazem informações do passado. E aí surgiram essas ferramentas, muito bem colocadas pelo Júlio, por você e pelo Sérgio, e essas ferramentas trouxeram dados online para a gente. Então, hoje nós conseguimos enxergar exatamente o que está acontecendo nesse minuto, possibilitando um planejamento melhor, uma acurácia melhor, é óbvio, com todos os cuidados que nós precisamos ter, né. E o Júlio comentou uma coisa que me fez lembrar, sobre ouvir e essa questão de integração. Uma vez eu estava numa reunião de planejamento estratégico e uma reunião multidisciplinar onde estava todo mundo falando, e todo mundo quer falar o que é o benefício para o seu próprio setor, né. É óbvio, isso é natural e é legítimo também. Até que o nosso CEO entrou e ele me falou uma coisa que marcou muito. Ele disse o seguinte: "Eu estou percebendo que nessa reunião tem muita gente querendo falar, mas tem gente querendo ouvir?". Então, isso eu acho que é uma parte importante, é a gente realmente ouvir para tentar entender o outro lado, né, tentar entender quais são os impactos que nós da área de suprimentos trazemos para o outro lado. E aí, tudo muda. As coisas mudam, as ações mudam, os pensamentos mudam, e estrategicamente a gente consegue trazer uma nova cara para a área de suprimentos, né. Então eu achei importante fazer essa colocação. É muito bom, Rodrigo. Voltamos ao tema do protagonismo, do cara que tem, né? Hoje o profissional tem que ser um agente de mudança, né? Ele tem que hoje entender a parte dele e, como você falou, construir, né? Não dá mais para ficar concorrendo internamente, né? Por vaidade, essas coisas, isso aí já tem que ser passado. O Jackson está perguntando, acho que você comentou, Sérgio, sobre essa previsão de IA de estoque, né? Ele queria algum exemplo de quem faz isso. Eu sei de algumas empresas, porque está todo mundo colocando IA nisso, né? Você pode abrir para a gente? Hoje na rede nós temos uma empresa, né, que ela faz parte do grupo da rede, ela chama a 3Data, então é ela que está desenvolvendo conosco toda essa parte de inteligência artificial. Eu estou utilizando ela muito ainda na parte do OPME, né, na hora que eu estou fazendo o orçamento do OPME, que ele já me sinaliza o que o médico deixou de pedir, por exemplo, para evitar uma pós... fazer um orçamento pós e ficar a conta parada ali. Nosso objetivo é evoluir no ciclo da receita. E o interessante é que eu queria debater um pouco sobre IA, né? Muita gente fala, ah, IA vai substituir o ser humano e tal. Eu tenho minha visão, vou colocar aqui até para críticas, né? Eu acho que a IA, ela veio para substituir tarefas triviais, ela não veio substituir o ser humano, né? Então, para contextualizar, ela vem que nem previsão de estoque. Hoje, um planejador consegue fazer, ele vai lá, pega consumo, faz toda essa previsão, estatisticamente, seja o que ela for usar. Só que a IA tem condição de fazer essa tarefa muito mais rapidamente, né? E aí você ganha eficiência porque você livra tempo para aquele planejador focar naquilo que tem risco de faltar, né? Então, assim, eu tento desmistificar que a IA, ela não vem para substituir as pessoas, vem substituir tarefas triviais que você está cheio hoje, até mesmo em hospital, né? Mas, de novo, a gente bate naquele tema, o que adianta colocar uma IA se eu não tenho gente capacitada para entender isso, né? Essa visão da IA é a mesma que a sua, diferente, Júlio? É a mesma, João. O que eu vejo, assim, primeiro que a tecnologia ela sempre vem para melhorar tudo, né?
A gente não pode achar que a tecnologia ela vem para piorar a vida do ser humano, ela vem para fazer a gente melhorar, para fazer a gente evoluir e progredir. É claro que quando começa a entrar e aparentemente parece que ela vai substituir profissões ou carreiras, gera algum tipo de instabilidade, as pessoas ficam preocupadas, mas se você olhar quanta tecnologia já não entrou, e a gente hoje no Brasil vive aí uma macroeconomia com pleno emprego. Os empregos eles se rearranjam, né? As pessoas elas vão sempre ter oportunidade de trabalho. O que eu vejo, e você tem razão, é que hoje a gente perde muito tempo fazendo coisas que deveriam chegar prontas para o profissional somente pensar e tomar uma decisão. E não ele produzir o dado para depois ele ler, pensar e tomar a decisão. Isso atrapalha. A gente vê que quantas vezes a gente não recebe na nossa sala algum gestor do nosso time que vem apresentar algum dado, você lê o dado e o dado está errado. Por que isso acontece? Porque ele perdeu o tempo dele preparando o dado. Se ele tivesse perdido o tempo dele estudando o dado e fazendo uma proposta de melhoria do negócio, ele mesmo já teria identificado o problema. Mas hoje ele perde tempo produzindo, e aí é isso, né? A gente gasta uma energia absurda com as pessoas produzindo informação quando elas deveriam estar pensando no negócio. Eu acho que a gente vai migrar, cada vez mais as pessoas vão trabalhar. Claro, sempre vai ter a parte operacional, principalmente essas partes mais industriais, que ainda assim muito foi substituído por máquinas, mas você sempre vai ter a parte mais operacional, acho que isso faz parte do jogo, mas eu acho que com o tempo as coisas serão substituídas. A inteligência artificial, para mim, ela é o grande pulo hoje, né? Assim, a gente evoluiu muito na tecnologia, mas nos últimos anos foi muito o que a gente chama da tecnologia incremental, né? Então, você cria um campo novo no sistema, você cria um modelo diferente, você traz o sistema para ocupar algum espaço que não estava sendo ocupado, mas o que a inteligência artificial traz de diferente é que ela vai te ajudar a pensar, né? Ela não vai só automatizar processos. E aí, na área da saúde, você tem desde leitura de laudo, sugestão de diagnóstico, até outras partes também mais operacionais, de avaliar processos ali mesmo, de leitura de pedido médico e outras coisas mais. O Sérgio estava falando, a gente teve um processo que a gente implementou, que eu não sei nem se a gente deveria chamar de inteligência artificial, porque para mim ainda é básico, mas chegava um paciente na recepção aqui, o recepcionista lia o pedido e lançava um por um na mão. Hoje isso passa no scanner, ele lê, já lança no sistema, olha o que tem cobertura, já faz toda uma conexão desse processo e o colaborador não tem mais que fazer esse trabalho. O trabalho do colaborador virou agora muito mais a interlocução com o meu paciente e muito menos a parte operacional de ficar digitando pedido médico na frente do paciente quando ele está sentado esperando. Eu acho que vai trazer muito, muito valor agregado. E a gente ainda está numa fase muito inicial, mas muito inicial mesmo. A gente não sabe até onde isso vai chegar, mas eu não tenho dúvida que isso vai fazer com que a gente trabalhe de forma muito mais intelectual, pensando e tomando decisões estratégicas e muito menos preenchendo planilha, preenchendo dado, né? O trabalho nosso como executivo, principalmente para a gente, para quem está assistindo a gente, tem que sempre tomar decisão. O nosso trabalho é olhar, pensar os dados, pensar de forma criativa enquanto como fazer o nosso negócio melhorar e não eu ficar aqui 2 horas montando uma planilha. Isso daí tem que vir pronto, né? E eu acho que a inteligência artificial ela vai ajudar isso para o gestor, vai ajudar para o médico na ponta, vai ajudar para a enfermeira que precisa de alguma forma conseguir fazer a gestão de um andar inteiro de pacientes e quem precisa de mais atenção ou de menos atenção. Aos poucos as coisas vão evoluindo. Acho que a gente está numa fase muito inicial, mas para os profissionais eu não me preocuparia com isso. Eu acho que vai tornar o trabalho de todo mundo diferente. Eu não acho que a gente vai falar lá no futuro que vai ter um desemprego de 30%. O desemprego vai continuar em 5%, 6%, 7%. Os empregos vão mudar. O papel do profissional vai mudar, né? Vai precisar de muito mais gente para ajudar a programar isso tudo e menos gente fazendo o trabalho operacional, né? Sempre foi assim, sempre será. Não, eu vou pegar a fala de um palestrante que eu assisti. Ele falou assim: a IA não vai substituir o comprador. Certo? Certo. Mas o comprador será substituído pela empresa se ele não entender da inteligência artificial e não usar. Né? Porque a empregabilidade, como você bem falou, dele ficou baixa. Né? Porque você tem que, como comprador, evoluir, aprender coisas novas e ter ganho de eficiência. Vieram várias perguntas assim: me dá um exemplo de eficiência operacional. O comprador gasta, sei lá, 40 minutos
ou sei lá, 2 horas do seu dia colocando pedido, né? Para itens de estoque. Aqui nós fizemos uma automação, o cara põe uma requisição de reposição de estoque, ela já vira pedido. Então, assim, você faz inteligência, como o Sérgio falou, de que, já sei, para os triviais já repõe estoque. Então, o comprador será substituído se ele não entender e não fizer uso de inteligência artificial, porque a eficiência dele vai diminuir, né? Então, fica o recado aqui. E, Rodrigo, vamos entrar num debate, a gente está indo na reta final aqui da nossa mesa, de algo importante que está acontecendo e que vai mudar o perfil do comprador também, a famosa reforma tributária, né? Eu acho que está todo mundo aí começando a se mexer para lá e para cá, né? Esse ano é um ano que praticamente não tem nada de implementação, talvez 0,5%, e o ano que vem começa a história a acontecer, né? Então, a minha estratégia está sendo aqui capacitar o time de compradores, porque na minha visão o comprador agora vai ter que entender de algo que ele nunca estudou, que é o quanto o fornecedor vai se creditar de impostos. E na conta total, do custo total, né? Preço, mais frete, imposto de importação, tudo aquilo que a gente já faz hoje, que o comprador aprendeu a fazer, ele vai ter que aprender mais uma coisa que é de tributário, mas que ele vai ter que estudar. Porque se ele não fizer a conta de que se esse fornecedor vai se creditar de tanto, o outro de menos, isso pode mudar a curva, é um ponto. Mas a gente ainda está engatinhando nisso, né? E aí eu queria aproveitar essa reta final, ouvir um pouco de vocês, né, como vocês estão lidando e tratando essa grande mudança que vai acontecer no setor, que é a reforma tributária. Comenta um pouco, Rodrigo. Mais uma coisa que a IA pode ajudar a gente, né? Mais uma coisa que essas ferramentas batem a porta para ajudar. Fazendo só um gancho aí, falando de IA, concordo, estamos ainda, principalmente na área da saúde, de forma muito embrionária na questão da IA, mas para todos que aqui estão ouvindo, se ainda não se manifestaram, se ainda não buscaram algo sobre IA, eu entendo ser extremamente importante essa busca, até porque semanalmente nós temos várias empresas batendo nas nossas portas, quiçá diariamente, né, para falar de inteligência artificial na área de suprimentos. E também vou complementar com uma coisa que eu ouvi, viu, João? A IA, através de algoritmos e uma leitura muito inteligente de todo o cenário, ela traz respostas, mas ela ainda vai precisar de gente inteligente para fazer perguntas. Então, mais uma coisa importante para o comprador, de se profissionalizar, de se dedicar e de tentar mudar um pouco do perfil daquele tirador de pedidos e olhar de uma forma mais estratégica, como o Júlio veio comentando. E quando a gente fala de reforma tributária, ainda é uma loucura, né, é a cabeça de bacalhau, né, tá todo mundo, ninguém conseguiu efetivamente ver ainda, já participando de algumas reuniões. A ANAP, de forma muito inteligente, trouxe pra gente no ANAP Pro uma discussão sobre reforma tributária, nós descobrimos um monte de coisa, a integração entre as áreas vai ser extremamente importante, agora cada vez mais. O perfil do comprador muda completamente, a gente vai ter que buscar capacitação, como você mesmo falou, João. Acho que o nosso grande desafio hoje, como gestores, é entender para poder capacitar, para que as pessoas consigam ter eficiência nas suas negociações, porque o cenário muda, tudo muda, o que nós achávamos que era normal após a reforma tributária não vai ser mais normal. Essa mudança vai ser feita de uma forma cadenciada, 2026, como você falou, ainda é um ano de aprendizado, e para todos os lados, né, e nós já vimos isso em diversas conversas que nós tivemos, aí desde o início de 2026. Então o importante se inteirar, se preparar e se capacitar cada vez mais para todas essas questões da reforma tributária. A integração nem se fala. A gente vai precisar efetivamente olhar de forma holística e estar cada vez mais integrado com outras áreas para conseguir ter uma eficiência como um todo e trazer um resultado esperado pelo hospital. Excelente, Rodrigo. Júlio, como é que está esse tema aí dentro do HCOR? A gente tem evoluído muito aqui, principalmente a gente tem buscado muita discussão dentro das áreas técnicas, né?
tem um ponto que eu gostaria de adicionar, e eu sempre falo isso também. Eu acho que nós vivemos momentos diferentes no setor de saúde, né? Quando você fala de uma área técnica e de uma área administrativa. Óbvio que o foco aqui nessa palestra é muito mais a área administrativa, por a gente estar falando de suprimentos. Se a gente fala de tecnologia, não estou falando só de IA, estou falando de tecnologia no geral, a gente passou muito tempo discutindo ao longo dos anos a evolução da tecnologia nas áreas médicas. E a gente começou a discutir isso nas áreas administrativas de um tempo para cá, que foi quando começou a evoluir. E aí, conectando aquilo com a questão da reforma tributária, né? A gente fala muito da evolução da tecnologia, como preparar o profissional, e aí começa a vir dentro dessa discussão, além da evolução que a gente precisa ter na tecnologia para sustentar a nossa operação, a gente precisa começar a olhar para o ambiente macroeconômico e político que antes a gente não olhava. Então, a gente falou do profissional, da qualificação dele, do papel da área de suprimentos, da IA, da tecnologia, agora vem um ingrediente novo que a gente não discutia até alguns anos atrás, que é o quanto o ambiente político ele afeta as nossas empresas. Eu falei no início aqui, a reforma tributária eu acho que é o grande ponto hoje, porque ela já entrou. O Rodrigo falou bem, eu acho que a gente está num ano meio que de teste, a partir do ano que vem vai ser o nosso grande desafio, mas vai virar, e todos precisam entender, né? O comprador precisa entender, a área financeira precisa entender. É um desafio, eu acho que levar para os nossos órgãos de governança, para todos entenderem, porque isso mexe com a sustentabilidade das nossas empresas. Aqui, obviamente, na ANAP você tem os tais filantrópicos, os tais lucrativos. Nós estivemos na semana passada representando, eu estive lá representando os hospitais filantrópicos com o deputado Reginaldo Lopes, para poder falar um pouquinho para ele do que impacta para os hospitais filantrópicos a entrada da reforma tributária, que não foi discutido no início, quando ela teve a sua concepção. Obviamente, muitas discussões foram feitas, isso foi aprofundado, mas quando você vai olhar impacto para os hospitais, aí você tem estudos, né? Você tem estudos que falam de impacto de 5% a 11%, 5% a 13%, mas menos do que 5%, ninguém conseguiu chegar numa conta dessa. Então, você está falando de um setor que já trabalha com margens super apertadas, tendo que agora pensar como se equilibrar numa questão de uma reforma que vai tirar resultado da sua operação. E ainda que você olhe para a cadeia produtiva, quanto que acredita com os fornecedores, como que você olha para essa estrutura toda, impacta na sua operação no fim do dia, né? E aí, obviamente, está todo mundo estudando, fazendo suas contas para entender como isso, de alguma forma, vai impactar. Agora, eu não trataria isso de forma isolada, porque a gente está falando de uma política de reforma tributária, a gente acabou de passar pelo piso da enfermagem, a gente está entrando numa discussão da escala 6x1, que a gente não sabe onde vai dar, a gente está falando da margem de comercialização de medicamentos, que é sempre uma discussão que vai e volta. Está na hora da gente olhar para o ambiente macroeconômico e político. Ele agora eu vejo que nesses próximos anos aí, talvez esteja aí os nossos desafios. A gente falou muito nos últimos anos da crise da saúde suplementar como sendo ela um grande vetor aí da sustentabilidade dos hospitais. Agora a gente precisa se posicionar e pensar como atuar no ambiente macroeconômico e político. Esse é o grande fator agora. Se você somar a conta do piso da enfermagem, da reforma tributária, da escala 6x1, de perder a margem de comercialização de medicamentos, quanto é que a gente perde de margem na soma disso tudo aqui nos nossos hospitais? Como é que a gente faz para manter a sustentabilidade num setor que já tem margens super apertadas? Eu acho que está na hora agora de a nossa agenda também sair da parte operacional, que a gente sempre fala muito, e ir para uma discussão mais política, institucional, estratégica, para que a gente proteja o nosso setor. A gente, obviamente, entende as necessidades do país de avanço nas suas políticas sociais, mas elas precisam ter um equilíbrio também para as instituições, que são quem faz a economia girar, é quem mantém a empregabilidade da economia, né? A gente vê que grande parte do consumo no Brasil vem pelo consumo das famílias, né? E as famílias que, de alguma forma, estão girando através dessa macroeconomia sustentada pelas empresas. As empresas passando por dificuldade de sustentabilidade, onde que é a primeira conta que as empresas buscam para cortar custo? É em pessoal, né? Então, isso daí vira, isso é uma roda que você tem que tomar cuidado para isso daí acabar não impactando
no índice de pessoas empregadas no Brasil, né? Excelente ponto, Júlio. E a gente vai ajudar a ANAP também a ter essa força também para discutir, né? Essas coisas políticas, vai ser muito importante. Bons pontos seus também. Sérgio, estamos com o tempo praticamente esgotado, mas quero ouvir sua opinião também. Como é que você está tratando rapidamente aí a questão da reforma tributária, né? É um assunto também, né, que passou a ser bastante discutido, envolvendo as áreas técnicas. Eu acho que é o primeiro momento que a gente passa a ter junto com a área fiscal, a área contábil, muito envolvido, né, nessas discussões. É igual o que o Rodrigo colocou, acho que é um momento que nós teremos que aprender muito, mas eu acho que vai muito mais além, né? Talvez só o fornecedor, agora até entender o produto, né? Porque nós podemos ter dentro do mesmo fabricante, né, com tributação diferenciadas, então a gente agora tem que saber aprofundar e, né, muito bem o que também, né, foi falado, né? Eu acho que o setor de saúde no momento passa por uma situação bem transformadora, né? Porque já igual falou, piso da enfermagem, agora questão tributária. Semana passada nós ficamos discutindo a questão do medicamento, se vai ou não poder ter margem, né? E mesmo que eu acho que o desafio que nós temos, se falar assim, se perder uma margem, qual que é essa taxa de armazenamento que fala que pode ser cobrado, mas que a gente vai ter uma garantia, porque eu acho que quando a gente congela esses valores, né, na hora de fazer uma negociação comercial já passa a ser o desafio. Eu acho que realmente é uma discussão que vai muito mais além agora de ser somente dentro da questão do hospital, né, mas é a gente pensar mais no todo mesmo, né, e envolver outros órgãos além disso. Excelente. Bom, gente, quero aqui agradecer a todos que participaram, né? Mais uma vez, Rodrigo, obrigado, parceiro de muitos eventos aqui. Júlio, de novo, obrigado pela participação. Sempre bom ouvir você. Parabéns por essa jornada que você está fazendo aí, muito bacana, né? E falar de suprimentos com a propriedade que você fala, muito bom para todos aqui. Sérgio, mais uma vez, bom encontrar você, né? Obrigado pelas exposições aqui, eu agradeço a todos. Né, falamos de eficiência operacional, tema importante, que vai desde coisas que podem parecer muito sofisticadas, mas para coisas simples, como a gente falou, política de compras, cadastro, né? Quer começar, começa com cadastro, que é sempre uma coisa. Então, complicada, né? Uma coisa complicada. Então, obrigado mais uma vez, a gente encerra aqui, deixando um abraço a todos. Sucesso!